Um dos últimos vídeos que eu fiz aqui pro canal, eu falei que eu tô um pouco pessimista em relação ao Reino Unido e de que meu plano de voltar a morar lá o mais breve possível já não estava mais sendo uma prioridade, porque eu já estava começando a pensar em outros países para morar. Até comecei a pesquisar sobre a Holanda, sobre a Irlanda. E a Holanda, apesar de não ser o país onde o inglês é uma língua oficial, a população holandesa é uma das que falam melhor o inglês como segunda língua. Praticamente todo mundo no país inteiro sabe falar inglês e muito bem. Então eu ouvi dizer que é possível sim morar lá e trabalhar apenas falando inglês, até que você vá estudando holandês e para chegar no nível de falar, mas enquanto isso você pode seguir sua vida normal, que todo mundo sabe sim se comunicar em inglês. Bom, e a Irlanda também, por ser um país que fala inglês, um país que está com números baixos de infecções aí dessa pandemia. Só que aí depois eu vi que a Holanda acabou de ter o segundo pico, essa segunda onda, acabou de começar na Holanda também. Então, bom, daí eu comecei a ver umas vagas de trabalho aqui no Brasil, porque caso eu tenha que ficar aqui mais tempo do que era previsto, então eu vou precisar trabalhar aqui, claro, mas eu comecei a ver as vagas de técnico de informática aqui, só que eu tenho experiência. Apesar de eu ser formado em análise e desenvolvimento de sistemas, eu não trabalhei como desenvolvedor ainda preciso estudar um pouco para tentar minha primeira colocação. Então, como um plano mais imediato aí de conseguir um trabalho mais rápido, eu teria que ir para esse caminho de ser técnico mesmo de informática. E, pessoal, é chocante. A quantidade de vagas que tem abertas aqui na região onde eu estou é muito pequena. Comparando aí com cidades do mesmo tamanho na Inglaterra, é absurdo. Lá tem 10 vezes mais vagas. E o pior de tudo, o pior é o salário. O salário é absurdamente baixo. Os salários que eu vi começavam em R$ 1.100 e iam até R$ 1.500 no máximo. E a lista de habilidades que eles precisam, a lista de exigências para o cargo é enorme. É enorme, pessoal, é absurdo isso. E muitos até pedem pessoas que tenham já curso superior na área de informática e para pagar R$ 1.500 por mês. Isso é algo péssimo, é claro, mas para mim serviu como uma dose de otimismo para voltar a focar no meu plano de voltar para o Reino Unido, porque eu tinha colocado isso um pouco em segundo plano, fiquei com medo dessas notícias de que os casos estão explodindo lá, que está aumentando muito e que a quarentena vai durar mais 6 meses. Então acho que isso serviu para eu voltar um pouco para a realidade, focar nesse plano e ir para lá com tudo que eu tenho, sabendo que vai ser mais difícil achar emprego do que foi ano passado, mas de qualquer forma é possível e é melhor do que ficar aqui, infelizmente, porque ganhando R$ 1.500, não é numa cidade pequena de interior, é uma cidade de tamanho médio aqui no estado de São Paulo, então com certeza eu vou pagar aí de aluguel, sei lá, R$ 600, R$ 700, depois todas as outras contas, depois no mercado que está um absurdo, ou seja, por isso que eu falo para vocês que têm direito à cidadania italiana, corram atrás disso, vale muito a pena. O começo lá é difícil, você pode ter que lavar prato, pode ter que lavar banheiro, seja o que for, pode sim, mas depois, passando esse período aí do começo, depois vocês vão ter uma qualidade de vida muito maior do que aqui no Brasil. Isso com exceções aí, pessoas que trabalham aqui no Brasil ganhando 10, 15 mil reais por mês, até entendo, mas qualquer coisa abaixo disso, pessoal, não se compara com a vida na Europa. Bom, e por fim, minha última dose de otimismo veio com o pronunciamento do governo. Colocaram aquele rapaz, aquele Sunak, aquele que é o chanceler do Reino Unido. Eles querem que ele seja o primeiro-ministro, então eles estão colocando ele para dar as boas notícias muitas vezes. É uma pessoa que fala muito bem, é um jovem, então eles estão querendo criar essa imagem nele de bom moço para que ele seja no futuro aí o primeiro-ministro. Mas de qualquer forma, a notícia que ele trouxe é que o governo britânico está realmente encerrando aquele furlough, que era aquele esquema que quando as pessoas ficavam em casa, o governo pagava até 80% do salário delas. Mas no lugar desse programa, o governo vai fazer um outro programa para que as pessoas não sejam demitidas. Então empresas que estão passando por dificuldades financeiras, e elas vão ter que provar isso, vão ter essa opção de colocar os funcionários para trabalhar numa jornada de trabalho muito reduzida e o governo vai ajudar a pagar uma parte do salário delas. A empresa vai pagar uma parte, o governo vai pagar outra. E com isso é legal que, por exemplo, se a pessoa está trabalhando 1/3 das horas que ela estava trabalhando, então as 3 pessoas da empresa vão ser mantidas para ocupar a vaga de uma. Então se 3 pessoas estão trabalhando o total de horas que uma iria trabalhar, são os empregos que estão sendo preservados, apesar de que as pessoas vão ganhar um pouco menos. Bom, eu não sou ingênuo para achar que isso não vai ter nenhum impacto, eu sei que o impacto na economia vai ser enorme, o déficit público vai aumentar muito, e isso muito provavelmente vai ser transformado em impostos no futuro, então realmente é uma situação preocupante, mas já que o governo resolveu ser tão rígido em questão da quarentena, então pelo menos vai ter essa chance de manter muitos empregos. De qualquer forma, o índice do desemprego vai crescer. Eu estou monitorando todos os dados aí, fico esperando o lançamento de novos dados por parte do governo, mas vai ser melhor do que simplesmente deixar todo mundo ser demitido. Então, com isso, tem uma chance aí de
sei lá, das coisas não ficarem tão ruins quanto eu estava esperando para o Reino Unido. Então, muito provavelmente eu vou manter o Reino Unido como meu plano principal, vou deixar aí as outras opções como Irlanda, como Holanda, sei lá, até mesmo Portugal, como falaram aí nos comentários, ainda vão continuar sendo minhas opções, minhas alternativas, caso dê muito errado mesmo a situação do Reino Unido. Lembrando que a gente tem que ainda verificar a situação do Brexit, como é que vai ficar a economia, se vai conseguir ter um acordo com a União Europeia, se não vai. Então eu vou ter que ainda aguardar um pouco, mas por outro lado, não deixa de ser uma imigração. Novamente eu vou sair do Brasil para recomeçar a vida lá, então isso requer muito planejamento. Claro que eu tenho a vantagem de já ter os documentos, já conhecer a cidade um pouco, então já é um pouco diferente da outra vez que eu fui, mas sempre requer muito planejamento. Eu tenho que ver onde que eu vou ficar, tenho que já começar a tentar vagas de trabalho, já mandar meu currículo, tudo online, né? Então eu vou ter que achar o tempo certo de tomar a decisão e começar os preparativos, começar as ações que vão me levar a chegar lá. É claro, vou estar mostrando tudo para vocês. Mais uma vez, obrigado ao apoio de todos. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam no meu lugar, porque realmente tá uma dúvida grande, por isso que eu fico nesse vai e volta. Deixem seu like, inscrevam-se no canal e até mais.